E eu queria continuar propondo esse tema para você, de colocar para você essa palavra, de você ser alguém resolvido, de você ter uma vida resolvida acerca do teu relacionamento com o Pai. Resolvendo o meu problema com o Pai. Fala assim, resolvendo o meu problema com o Pai. Queria tratar aqui nesse pouco tempo para a gente receber de Deus aí a oportunidade de aprender um pouco mais sobre isso. Lucas, capítulo 15. Jesus propõe uma parábola. E nessa parábola tem pelo menos aqui 3 principais personagens. Fala assim, um pai e 2 filhos. Um pai e 2 filhos. E essa parábola apresenta um pai tanto numa esfera terrena como também numa esfera espiritual. Porque dentro da dinâmica em que Jesus cria aqui essa parábola, ele usa acontecimentos, histórias, ele usa ações relacionais que acontecem na terra, no meio dos homens, no meio das famílias. Então ele usa essas histórias para ensinar algo espiritual, ensinar algo acerca dele, Jesus, com o Pai, o Criador, o Pai de todos. E ele mostra a importância de nós nos aproximarmos, mas não nos aproximarmos simplesmente por estar perto. Tem gente que vai para perto do Pai, mas só está perto do Pai. Já viu aquele negócio? O camarada fica um tempão sem ver papai e mamãe. Aí quando ele vai lá, não, tem que ir lá, eu vou no meu pai e minha mãe, quanto tempo que eu eu vou lá. Eles estão reclamando. Aí ele vai lá, ele senta do lado de papai e mamãe, e ele fica lá. Aí hoje ele pega lá, e ele vai, ei mãe, ela beija, aí tudo bem, então. Ele aproveitou? Ele desfrutou da presença? Sim ou não? Isso tem acontecido, mais ainda nos dias de hoje. Porque dentro do mundo moderno, a tecnologia tem nos levado a uma dependência. E tem feito com que uma pessoa que está sentada aqui fique conversando com a outra ali do lado dela. Então tudo isso tem sido nocivo. E nós precisamos resolver isso diante do Pai, amém? Porque o Pai quer um cheiro, fala assim, o Pai quer um cheiro. Não é assim? Fica um tempão de lá, vem cá meu filho, né? Aí dá um abraço, dá um cheiro. Chega na casa da tua mãe, é a mesma coisa. É assim, não é assim lá, mas aonde? Qual outra casa que é assim também? Foi lá, aniversário do Igor, lá, chegou lá, já agarrou já no pescoço, ele no teu, né? No teu ele veio, pulou o muro de noite, chamaram até a polícia. Por quê? Porque há uma carência, eu falo assim, há uma carência. Querido, diz uma coisa para mim, essa mesma carência existe num pai. Um pai invisível, mas um pai real. Jesus ensinou isso. Deus é Deus dos vivos, amém? O Evangelho veio para vivificar o nosso espírito. E saber que Deus, Ele vive, Deus, Ele está reinando, Deus está se relacionando e está se apresentando como o Pai de todos, até daqueles que não querem olhar para Ele. Porque um pai, irmãos, ele nunca vai rejeitar o seu filho. Ainda que alguém rejeite, Deus vem e resgata e muda o curso da história. Ainda que isso aconteça.
Então, a igreja, nós, irmãos, se pregamos o evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia diz que Jesus era o único filho. Fala assim, único. Se ele é o único filho, então como é que eu posso ser filho de Deus? Tem um monte de pessoas que dizem que são filhos de Deus, mas nem sabem, nem buscam entender isso. Mas no pai terreno ele quer saber. Pai, vamos fazer um DNA. Quero ver, pai. Eu não entendi porque que é meu pai. E aí ele quer fazer um DNA, quer fazer um monte de coisa, quer saber se é meu pai mesmo. E naquilo que é eterno, irmãos, nós precisamos também buscar um DNA. E a gente tem como fazer isso. Assim, o DNA de Jesus precisa ser o mesmo meu. Porque ele é o único filho. E se eu quiser declarar na terra que eu sou filho de Deus, eu preciso ter o DNA do único filho dele, que é Jesus. Quando ele morreu na cruz do Calvário, ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele apareceu para os seus, para aqueles que o acompanharam e creram nele, ouviram a sua palavra, e embora não entendiam tudo o que estava acontecendo, mas quando ele se revela a eles, eles começaram a entender tudo o que ele havia dito antes, e aquilo que os profetas já haviam dito muito antes de tudo acontecer. E fez então com que ele se identificasse com a mente de Jesus Cristo, com todos os seus ensinamentos. E eles começaram a entender então que Jesus disse, olha, eu vou enviar vocês como meus discípulos. E eis que eu serei convosco, só de vez em quando, só quando vocês estiverem precisando. Eis que eu serei convosco, só quando vocês estiverem em apuro. Eis que eu serei convosco, só quando vocês tiverem uma necessidade. Eis que eu terei convosco, só quando vocês estiverem fazendo festa. Eis que eu estarei convosco somente quando você for lá, naquele lugar que vocês chamam de igreja. Foi isso que Jesus falou? O que Jesus falou? Agora fala com convicção. O que Jesus falou? Fala assim, é todo dia. Todos os dias. Todo dia. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus quer que a gente viva, é isso. Que a gente seja normal. Seja normal. De manhã a gente ministrou a ceia, uma das palavras que eu usei aqui, em 1 Coríntios fala que existe o homem carnal e o homem espiritual, ou seja, o homem que nasceu pela carne, aquele homem agora que recebeu alma, se tornou alma vivente, Adão, aquele que se separou de Deus, aquele que escolheu não dar crédito que Deus falou. E a Bíblia diz então que Deus, ele vem, envia o seu filho se torna o quê? O segundo o quê? Adão. Mas o primeiro Adão era um Adão que era alma vivente. E o segundo? Espírito vivificante. Então eu e você nascemos como alma vivente. E agora nós precisamos receber o DNA de Jesus Cristo para nos tornar espírito vivificante. Para que o nosso espírito tenha vida. Que vida? Vida com Deus. Vida debaixo da palavra que Ele libera e se torna realidade em nós. E nós então precisamos entender isso. Absorver isso, porque estamos vivendo como escravos. Por que como escravos? Porque muitas vezes estamos achando que estamos perto do Pai, estamos vivendo com o Pai, mas estamos distantes porque não conhecemos o Pai. Ou às vezes algumas pessoas têm medo do Pai. Tem medo do Pai. O Pai não quer que você tenha medo dele. O Pai quer se relacionar com você. Ainda, muitas vezes, quando a gente está com medo do Pai, porque o Pai sabe que o Pai vai nos corrigir. Não é assim? Irmãos, todas as pessoas que experimentam
esse espírito vivificante, quando ele está no erro, ele fica meio escondido. Ele tenta se esconder. Sempre foi assim. Adão e Eva, quando fizeram o que Deus não disse para fazer, o que eles fizeram? Se esconderam. Sempre vai ser assim. Nunca mudou isso. Nunca mudou. Toda vez que a gente fizer alguma coisa assim, a gente vai ficar meio acanhado se apresentar para o pai. Eu me lembro que com meu pai era brabo. E quando fazia alguma coisa errada, eu papai, queria, deixa eu me ver, não. Eu e minhas irmãs, minha família era grande, tinha 7 irmãs, mais uma outra irmã, ficava aqueles 9 filhos, tudo na rua, brincando. 300 anos atrás, né? Era assim. Não tinha celular, televisão era preto e branco, né? E de válvula, algumas casas tinha, outras não. Então ficavam todo mundo na rua brincando. Quando o papai chegava, apontava lá, já era 10, 11 horas da noite, a gente brincando na rua. Vem, papai. Tinha sempre um lerdinho, né, como eu disse de manhã. E aí meu pai já chegava, andava rápido. Quando ele chegava, eu já estava no portão e entrando. 1, 2, 3, o último. Pau! O último sempre ganhava pescotapa. Nunca queria ser o último. Oi, já sabia. Mas depois ele pegava cada um. Então, era um pai terreno que ele impunha, ele colocava respeito através de ameaça, de medo. Então, a gente, às vezes, constrói um relacionamento com o nosso Deus assim também. Porque você sabe que Deus é um Deus que também tem ira, amém? Deus tem juízo. E a gente cria um relacionamento com medo de Deus. Isso é nocivo para nós. Porque tudo que Deus quer, irmãos, muitas vezes é nos corrigir, mas não é para nos matar. Quando você corrige o seu filho, você vai lá corrigir os seus filhos, você faz o quê? Você pega uma faca e enche ele de facada? Você mata ele? Se bem que hoje tem gente fazendo isso, né? É meio... Mas não é essa a realidade. Não é essa a realidade. Todo pai corrige o filho e dói mais no pai do que no próprio filho. A correção que é feita. E a gente não entende isso. Por quê? Porque um monte de coisas que o Senhor está fazendo a gente não entende. A gente ministrou aqui pela manhã também. Jesus, quando fez a última ceia, ele pega uma toalha e ele pega uma bacia e ele coloca lá e ele começa a lavar os pés dos discípulos. E aí quando chega em Pedro, Pedro não quer. Não, Senhor, não vai me lavar meu pé não. Jesus, quem já está limpo, precisa tão somente banhar seus pés. E Pedro, lava tudo, faz isso, dá uma geral. E Jesus então diz para eles assim, olha, o que eu faço hoje vocês não entendem. Tem um monte de coisas que o nosso Pai está fazendo e a gente não entende. Mas é normal e depois você vem entender. Não é assim quando você está pequeno? Você não entende um monte de coisas. Tem pessoas que vão crescendo e família que tem um monte de filhos. Ele não entende porque que o pequenininho que está no colo e ele não, eu também quero. Eu também sou filho. Não é assim? A mamãe, aí a mamãe segura aquele ali, aí pega aquele outro menorzinho também, segura aqui, aí tem o terceiro que é menorzinho também, aí como é que fica? Tem 2 lá, né? Ainda bem que tem papai para ajudar, né? Aí segura aqui se tivesse 4. Seu irmão, eu também sou filho, todo mundo quer. E na hora de mamar? Só tem 2. Só tem 2 mamadeiras. E agora? Qual é a tendência? Sai daí que é minha vez. Não é assim? Irmãos, isso é normal. Faz parte. E o que Deus espera dos seus filhos? Que cresça, que amadureça. Jesus, ele fez isso. A Bíblia diz que Jesus,
ele crescia não só em estatura, ele crescia em graça, em conhecimento, em obediência. Jesus ia crescendo em tudo que precisava, é um modelo de filho para nós. E essa história aqui vai mostrar para nós algo que é importante a gente entender. A partir do versículo 11, coloca lá. E disse: um certo homem tinha 2 filhos, fala assim, 2 filhos. E o mais moço deles, que mistério é, irmã? E o mais moço deles disse ao pai: pai, me dá a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Quem que pediu? O mais novo. O mais novo. Guarda isso, o mais novo. 13. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi, e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pareço de fome, ou padeço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Fala assim: já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. 20. E levantando-se, foi para com o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: o que era aquilo? E ele disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai instava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhes o bezerro cevado? E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo,
e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Feche seus olhos. Pergunta para o Senhor. Feche seus olhos, aproveita esse momento. Pergunta para o Senhor o que essa história tem a ver com a tua história. O que essa palavra tem a ver com a tua vida? Experimenta perguntar para o Senhor: Pai, o que essa palavra tem a ver comigo? Pergunta para o Senhor: Pai, o que essa palavra tem a ver comigo? Senhor, mais uma vez, Senhor, a tua palavra é aberta e é a tua palavra quem fala, Senhor. E nós queremos recebê-la, Senhor. Recebê-la, ó Pai, de tal forma que possamos ser alimentados por Ti, Deus, em tudo aquilo que o Senhor está fazendo. Por isso, Pai, em nome de Jesus, o Seu Filho, que os nossos corações sejam abertos, ó Pai, a receber tudo aquilo que o Senhor tem para revelar para nós. Que eu não perca a oportunidade, Senhor. Que eu não perca a oportunidade. Se houver, ó Deus, algum cabrito na minha história, se haver, ó Pai, se houver alguma coisa que está oculto, escondido, Senhor, residindo lá no interior da minha alma, traz à tona, Senhor. Traz à tona para que eu possa compreender e desfrutar de um relacionamento profundo com o Pai. Eu oro, Senhor, porque eu creio no Teu poder. Que Teu Santo Espírito, Senhor, venha sobre nós agora em nome de Jesus. E que as nossas mentes, a nossa alma venha agora sossegar. Que somente o nosso Espírito, Senhor, esteja totalmente ativo em nós, dando ordem para a nossa alma para se aquietar. E dizendo para a nossa carne: você já está alimentada. Que o Espírito seja alimentado agora em nome de Jesus. E que aquele poder, ó Pai, do Espírito vivificante, do qual Jesus trouxe para nós, ele possa repousar agora em nome de Jesus, em cada um daqueles que foram chamados para tomar posse da filiação do Senhor como único Deus, como Pai. Nós oramos, ó Pai. Nós te invocamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor. O texto mostra para nós essa história de forma tão tremenda. É importante nós destacarmos algo que está tão óbvio, mas às vezes está tão assim, claro, que a gente não dá importância. Alguém pede uma herança, ou seja, alguém que muitas vezes fica somente olhando para aquilo que é terreno, vai cometer erros graves diante do Senhor. Esse jovem, esse filho, ele não estava preocupado com aquilo que o pai ainda tinha para ensiná-lo. Ele não estava preocupado em desfrutar de um relacionamento com o pai. Ele estava mais preocupado com aquilo que o pai tinha para deixar para ele. Muitas vezes as pessoas, elas estão buscando o pai justamente para receber do pai aquilo que ele tem para dar, aquilo que ele tem para deixar sobre vós. E isso faz parte da nossa natureza.
Porque nós vivemos num mundo de coisas e nós gostamos de coisas. E Deus sabe disso. Não é pecado você desejar coisas. Não é pecado você sonhar com algumas coisas. Principalmente sabendo que o teu pai é dono de todas elas, amém? Mas o grande erro, a grande dificuldade que esse filho teve, foi que ele agora estava querendo matar o seu pai. Ele quis, porque herança só se dá quando alguém o quê? Morre. Pai, tu tem que morrer, me dá o que é meu. O pai foi e deu. Fala assim, o pai foi e deu. É isso que tu quer, filho? Toma. Quantas vezes nós estamos nos aproximando de Deus e nas nossas orações, as nossas orações, elas são orações para pedir coisas para Deus. Quando na verdade, os discípulos quando andavam com Jesus, eles pediam para Jesus, Senhor, nos ensina a orar. E na oração que Jesus ensina, Ele ensina os homens a perguntar, a falar com o Senhor e buscar, conhecer a vontade do Senhor acerca de tudo aquilo que estavam vivendo. E não trazer tudo pronto. Exerceu, assina aí embaixo aí, bota o teu carimbo aí. E muitas vezes nós estamos envolvidos com esse tipo de evangelho. Porque isso é bom, todo mundo quer isso, é só vitória. Só vitória. Só conquistas. Só isso, só aquilo. Os nossos olhos estão fitos na terra. Só temos vida para ficar olhando para aquilo que é passageiro, que é temporal. Quando o pai, ele olha e vê o filho dessa forma, ele vê que o filho não está entendendo. Tanto que ele diz para os seus discípulos. Quando ele diz para os seus discípulos, olha, o que eu te faço hoje você não entende. Ninguém estava entendendo que Jesus ia para a cruz. Ninguém estava entendendo que ele ia sofrer o que ele sofreu. Todos esperavam de uma forma diferente. Tanto que a Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não receberam, porque não era isso que eles esperavam. E muitas vezes nós estamos vivendo assim. Esse filho estava agarrado a coisas, ele queria gastar tudo, porque ele achava, é meu pai, ele tem que me dar. Eu sou filho de Deus. Eu não posso viver assim, porque eu sou filho de Deus. E começamos a criar algumas coisas e passamos a mandar no nosso pai, ao invés de nos relacionarmos. E o interessante, irmãos, Deus é tão maravilhoso que tem pessoas que pedem tanta coisa para Deus. E Deus dá. É isso que ele está. Eu te pego lá na curva com isso que eu estou te dando. Foi isso que ele fez com o filho. Toma, vai. O filho foi. É dinheiro que tu quer? É ouro, prata, toma. E ele foi. O texto diz que ele foi, ele curtiu, ele gastou. Imagina agora aquele camarada cheio de amigos. Ele virou um rei com tudo aquilo. Vê se não é assim hoje também. Pessoas recebem coisas de Deus e se sentem, foi Deus que me deu. É verdade, irmãos. Não tem coisa alguma que nós vamos ter que não tenha sido Deus. Porque tudo vem dele. Ainda que algumas coisas tenham sido consagradas ao diabo, não é do diabo. O diabo não é dono de nada. Ele não fez, não criou nada. A Bíblia diz que toda a terra é do Senhor. Tudo é dele. Por ele e para ele são todas as coisas. Tudo é dele, foi ele quem criou todas as coisas. O diabo é ladrão, usurpador. Então o filho agora recebe aquela herança e ele agora começa a gastar todas as coisas. E o texto diz então que ele cai na real. Ele começa agora a sentir que tudo aquilo estava passando, acabando, né? Ele juntou tudo que era, partiu. E no 14 diz, depois de gastar tudo, houve naquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidade. Houve fome naquele país. De repente ele podia ter até alguma coisa.
mas nem com o dinheiro que tinha, ou com os valores que ele carregava, não valia de nada, porque aquilo não servia para comer. Porque de repente não tinha nada nem para vender. E tem gente vivendo assim. E agora ele vive toda essa situação, e Deus está olhando para ele, permitindo que ele viva tudo aquilo, para dar oportunidade a ele. Então ele começa a cair na real. E agora, eu vou à luta. Eu vou à luta. Não vou me entregar não. E ele então não se entregou. Então ele foi, se empregou. O texto diz que ele se empregou com um dos cidadãos daquela região. E este o mandou a seus campos para apacentar porcos. Fala assim, apacentar porcos. É uma profissão digna. Porém, com relação àquilo que ele era e aquilo que ele vivia, era alguém que estava lá naquele padrão. Desceu e tchum. É interessante, irmãos, sobre esse negócio de apacentar porcos. Eu fiz uma viagem uma vez, eu fui conhecer um centro de recuperação lá no interior de Minas Gerais. E um pastor que tinha 20 anos já trabalhando dentro do centro de recuperação, ele levou a gente para almoçar e começou a contar a história. E aí eu perguntei algumas coisas a ele, que lá no lugar de recuperação virou tipo uma fazenda que eles construíram lá, tudo com pessoas que estavam sendo recuperadas. E ele diz assim, olha, quando o pessoal chega aqui, fica numa quarentena, e uma das coisas que a gente faz é que a gente separa e vê aqueles que são mais filhinho de papai, a gente coloca ele para cuidar dos porcos. Por quê? Porque eles vão ver quem eles são. Eles vão se identificar, eles precisam se identificar como porco. Procura dar um banho no porco. Só se for o baby, o porquinho, né? Que andava de lacinho. Mas o porco, você pode dar banho nele. E eu posso falar isso porque meu pai criava porco, e eu era pequenininho, tinha que lavar chiqueiro, e toda hora que o treco estava. Falei, meu Deus, eu lavei isso agora, já está sujo de novo. O bicho é porco mesmo, velho. Então ele foi agora experimentar algo que ele precisava experimentar. Ele precisava, e o texto diz que ele desejou, a sua fome era tanta, ele desejou a comer o quê? Comida do porco. Olha só, ao ponto, Deus muitas vezes o nosso Pai, Ele vai olhar, e Deus, a Bíblia diz que Jesus, quando chegou, o único filho que conhecia o Pai, e sabe quanto o Pai ama seus filhos, aquele que Ele enviou para a terra, para dar oportunidade de reconhecê-lo, para povoar na eternidade o céu que Ele preparou. Mas Ele queria que isso fosse feito por decisão, por reconhecimento, e não por obrigação. Então, quando Jesus chega em Jerusalém, ele olha, a Bíblia diz que Jesus chorou. Ele viu como aquelas pessoas que estavam dizendo que conheciam o Pai, estavam vivendo o que eles estavam fazendo com a palavra do Pai. O texto diz que Jesus chorou. E ele ficou triste, e diz quantas vezes o Pai quis juntar eles, e eles nunca permitiram. E usou até o exemplo da galinha, né? Uma galinha que procura juntar os seus pintinhos tudo debaixo das suas asas. E nem assim eles conseguiram se alinhar com o Pai. E esse jovem então estava vivendo exatamente isso. Ele estava agora caindo na realidade da decisão que ele tomou. Agora ele começa a lembrar quem ele era e como ele estava agora. E por causa disso ele começa a viver uma experiência nova. Algo novo começa a acontecer. Então e depois de se empregar, o versículo 16, ele desejava fartar-se das bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então caiu em si e disse, quantos empregados de meu pai têm pão com fartura,
aqui estou morrendo de fome. E me levantarei e irei a meu pai e direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Fala assim, o primeiro arrependimento acontece quando você começa a refletir. Quando você começa a interagir e lembrar, trazer a responsabilidade para si. Ele podia dizer: caramba, o meu pai é ruim mesmo, viu? Ele me deu um pouco daquilo que ele tinha, ele queria se livrar de mim, porque ele sabia que eu ia quebrar a cara. Mas não, ele começou a cair em si. Porque tem gente que ainda está, eu acho que nem comer, se comesse a comida do porco, talvez nem assim. Hoje tem pessoas assim. Mas ele refletiu e trouxe para si. Ele começou a, poxa, até os empregados de meu pai comem com fartura. Eu aqui desejando comer. No meu tempo não era bolota de porco, não, era lavagem mesmo. Lavagem mesmo. E o porco come com vontade, ainda ama os beiços. Isso que é uma delícia. Ele desejou comer aquilo e nem aquilo deram a ele. E aí a gente pensa, sem arrependimento, o primeiro princípio para você começar a se aproximar de novo do Pai é sempre buscar o arrependimento, porque arrependimento não é uma coisa que dá e passa. Fala assim, arrependimento é uma decisão contínua. Ninguém se arrepende hoje e amanhã me arrependi de me arrepender. Me arrependi de me arrepender. Parei de me arrepender. Não é essa a proposta. Arrependimento não é isso. Porque arrependimento tem a ver com, eu estava indo para lá, e o Senhor mostrou, não é, você está no caminho errado, eu volto. E eu tenho que voltar, eu tenho que prosseguir. Arrependimento é algo que não pode parar. Assim, não posso deixar de estar arrependido. Mas arrependido de quê? De tudo. Arrependido de você mesmo. Arrependido de ainda ter a natureza adâmica em ti. Arrependido de não aproveitar mais as oportunidades de estar junto com o Pai. Agora ele estava caindo em si. E ele, Senhor, agora como é que eu vou fazer? Eu tenho que voltar para o meu pai. Então ele começou a exercitar. Eu vou voltar para lá. E eu vou falar isso, isso e isso para o meu pai. Irmãos, é assim que tem que acontecer. Se você tiver um relacionamento com o Pai, onde você não pensa, não para refletir, e não traz a responsabilidade para ti, ele podia também acusar o seu irmão. Meu irmão não gostava de mim mesmo, vai ver que ele combinou com meu pai. Não. Ele trouxe para ele a responsabilidade. E ele disse, eu vou tratar com o meu pai, meu problema é com o meu pai. Eu vou voltar lá. E eu vou dizer, pequei contra o céu. Fala assim, pequei contra o céu. E contra o meu pai. Olha só, ele pecou contra o céu. Ele tinha entendimento de que pai é algo eterno. Ele tinha ideia de algo espiritual aí. E aí, na parábola, quando diz isso, porque Deus, ele dá os filhos, todos os homens, os moradores da terra pertencem a Deus. E Deus dá a oportunidade ao homem que o conheça e o reconheça. Então ele diz, eu vou apacentar porcos. Então ele desejou, caiu em si. E ele começou a pensar. E no versículo 18, eu me levantarei e irei até meu pai. Pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno mais de ser chamado filho. Trata-me como um dos teus empregados. Então ele chegou para o seu pai. Ele volta lá. Ele começa a falar com o pai. O texto diz que o pai não quis recebê-lo. Foi isso que o texto diz. Não é isso? O que o pai fez? Quando o pai viu, o pai
Eu vi meu filho. Ai, que saudade. Querido, tudo que Deus quer. O pai, em momento algum, lá vem aquele malandro. Desperdiçou tudo, vai vir me pedir de novo. Ei, o nosso Deus não é assim. Ele ensinou os seus discípulos a perdoar. E como que ele poderia ensinar a perdoar se ele mesmo não perdoava? Quantas vezes ele ensinou os seus discípulos a perdoar? E os discípulos, pai, mas Senhor, se ele, eu perdoei ele, mas quantas vezes eu tenho que ficar perdoando esse cabeção? Aí ele diz 70. Ou seja, ele diz, olha, sempre. Sempre. Perdoa sempre. Porque eu também vou te perdoar sempre. Porque ele não pode te perdoar se você não perdoa. Então era princípio dele. E nessa parábola o pai nem cogitou cobrar nada do seu filho. Porque o seu filho, quando chega diante dele, já chega declarando que estava arrependido. Levantou-se e foi até seu pai. E ainda estava longe, seu pai o ouviu. E cheio de compaixão, correu, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu. E diante de ti não sou mais digno de ser chamado seu filho. Olha só, irmãos. Ele estava diante de uma novidade de vida. O pai não o cobrou, o pai tão somente o recebeu. Antes mesmo dele falar alguma coisa, o pai já foi lá, o abraçou e o beijou. Querido, Deus é assim. Antes mesmo de nós nos arrependermos, ele já havia enviado o seu filho. O seu filho morreu, foi crucificado, antes de qualquer homem se arrepender. E logo, logo ele começou a ser reconhecido. E o arrependimento tem sido porta de entrada para um relacionamento com o Pai, até os dias de hoje. Por isso, todas as vezes que você orar, começa a sua oração com uma conversa sincera com o Pai. Conversa sincera. Fala assim, conversa sincera. É uma conversa em que você examina as intenções de tudo aquilo que você está vivendo. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Onde você examina suas intenções. Quais são as tuas motivações? Eu estou fazendo isso porque eu gosto. Eu estou fazendo isso por causa disso. Eu não vou fazer mais isso por causa daquilo. Quais são as intenções? Tudo que o Pai quer é que você seja sincero diante dele, porque ele te conhece. Ele sonda os corações. Ele podia olhar para o coração do filho e falar, seu mentiroso, cachaceiro, você quer me passar a perna de novo? Ele sonda o coração. Deus, ele sonda o coração e ele sabe. Por isso, nunca se apresente diante de Deus achando que ele não te conhece. Porque ele te conhece. Quando ele viu o filho, ele já sabia, ele está arrependido. Não tenha medo de se aproximar de Deus. Quando o teu coração for sempre um coração de arrependido, não vai existir medo de você conhecer o seu Pai e se aproximar dele. O texto diz então que ele fez uma festa, ele recebeu o seu filho com muita alegria, ele chamou e agora ele pega e manda preparar um novilho cevado, ou seja, é um boi novo. Ele prepara um boi novo, uma festa. E o outro filho, tinha um outro filho, o outro filho estava fazendo o quê? Trabalhando. Olha só, presta atenção nisso. Não seja escravo nessa terra. Trabalhe, mas aproveite as tuas oportunidades de se relacionar com o Pai.
ele trabalhava para o pai, fala assim, trabalhava para o pai. Deus não está querendo o teu trabalho. Tem pessoas que trabalham, fazem um monte de coisas. Tem pessoas que vão para e se agregam a lugares em que a gente chama de igreja, porque igreja só tem uma, é a de Cristo espalhada por toda a terra. E elas se congregam em alguns lugares que nós falamos, lá tem a reunião da igreja. Parte da igreja distribuída por toda a terra. Muitas pessoas vão àquele lugar para fazer coisas. E se não tiver oportunidade de fazer coisas, não tem relacionamento com o Pai, fica triste. E quando as coisas que quer fazer não é aquilo que acha, que pensa ou que gosta, Ei, esse texto narra que ele tinha 2 filhos. Um matou o pai. Cometeu algo muito grave. Mas ele se arrependeu e foi recebido pelo pai de bom grado. Como um filho que estava perdido. Como um filho que estava morto e ressuscitou. Mas aquele que lá estava e que em momento algum teve a coragem de falar para o pai a verdade, de abrir o coração e falar a verdade, ele permaneceu ali com o pai, trabalhando para o pai e querendo cobrar o pai de alguma coisa. Tanto que quando ele ouve, ele nem estava lá, ele nem sabia o que estava acontecendo, porque ele estava no trabalho. Só trabalhava. Trabalhava para o Senhor, mas não tinha relacionamento com o Senhor. E quando ele ouve, o que está acontecendo? Tem festa aí? O que é? Teu irmão? O quê? Aquele vagabundo voltou? Teu irmão voltou. Teu pai mandou matar um novilho cevado, da melhor qualidade. E ele ficou muito bravo, invocado. Então ele vai para o pai diz assim, vem. Mandou chamar, o pai queria que ele tivesse também celebrando a volta do seu irmão. Mas ele não estava nem aí para o irmão. Ele não estava interessado em ter irmãos. Ele talvez já estava, tô livre daquele come e dorme. Ele estava interessado em uma coisa. E o interesse dele não era somente em coisa pequena. Ele queria tudo. E aí quando ele usa o termo, ele diz que o irmão veio, o irmão que não respeitou o pai, que jogou fora parte da fortuna, da herança da família. Volta o pai, pega e dá o quê? Um novilho, bezerro cevado. E aquele filho diz assim, e para mim, que estou todo dia com o Senhor, trabalho pra caramba, te sirvo o tempo todo. Nenhum cabrito. Ou seja, ele fez uma diferença. É como dizer assim, caramba, tu deu um banquete do Masterchef para ele. E para mim, tu mandou comer na birosca ali. Ou seja, ele ainda foi irônico com o pai. Muitas vezes, irmãos, nós vamos ter esse problema, e se nós não resolvermos nosso relacionamento com Deus, em saber que o pai tem muitos filhos e ele ama todos os filhos de forma igual, mas sabendo ele que nem todos os filhos são iguais, porque ninguém é igual, mas todos têm o mesmo valor diante de Deus. E tudo que Deus quer é ter um relacionamento com todos os seus filhos. Jesus quis ensinar isso aos discípulos. Os próprios discípulos disputavam entre eles. E eles não entendiam. Jesus estava então dando exemplo o tempo todo. E nos chamou muita atenção no nosso encontro aqui nesses dias. Na parte em que diz que quando Jesus estava lá, antes de ir para a cruz, ele estava pensando, Senhor, dá para mudar esse negócio? Não. Jesus chorou lágrimas de sangue.
Jesus suou sangue. Jesus estava sofrendo com antecedência tudo aquilo que ele ia viver na cruz. Mas Jesus estava fazendo aquilo sem pecado algum. E como eu disse aqui pela manhã, Pilatos, o ímpio, foi o maior pregador do Novo Testamento. Onde ele, sem conhecer Deus, sem conhecer a história do povo que foi formado para ser chamado povo de Deus, ele disse: não vejo mal algum nesse homem. Não vejo crime algum nesse homem. Ei, esse aqui, ó, eu não vejo mal algum nele. Ele não tem nenhum crime. E esse aqui, ó, matou, roubou, estuprou. Eu vou soltar um. Qual dos dois vocês querem que eu solte? Quem o povo escolheu? O criminoso, o ladrão. A cruz não era dele. Aquela morte não era dele, era minha, tua. De todo homem pecador. Então Jesus, quando estava indo para lá, ele estava indo para que eu e você pudéssemos aproximar daquele Pai que ele conhece, aquele Pai que ele veio manifestar, aquele Pai a qual os discípulos perguntavam para ele, diziam: ah, Senhor, mostra-nos o Pai. Ele dizia: mas eu estou tanto tempo contigo e tu não conhece o Pai. Eu e o Pai somos um. Falando de relacionamento, de intimidade. Ele veio para trazer essa intimidade que eu e você podemos ter com o Pai. E quando tivermos essa intimidade, não vai haver disputas. E os discípulos, eles alternavam nas perguntas, porque eles não estavam entendendo. E muitas vezes nós não vamos entender mesmo, mas é por um pouco de tempo, porque o pai quer revelar, ele quer falar para o filho, ele quer esperar o filho crescer. A gente fala algumas coisas para o bem que ele não entende, por um pouco de tempo. Mas ele vai crescendo e algumas coisas vai demorar a entender, mas é por um pouco de tempo, mas vai chegar o tempo que vai entender. É assim também quando você é recebido como filho de Deus, quando você entrega o teu coração a Jesus, o único filho de Deus, e você entrega a tua vida para Ele, e você recebe o sacrifício que Ele fez no Calvário por você. Você recebe a vivificação do teu espírito. E aí você se torna filho, porque antes era alma vivente. E agora, porque você entregou a tua vida, você aceitou a morte daquele que não precisava morrer lá, porque não tinha pecado, mas ele morreu no teu lugar. Agora você entra lá, recebe aquele sacrifício, e aquele sacrifício substitui o teu. E logo você pode agora entrar e ter regozijo com o Pai. Agora você pode ter relacionamento com o Pai. Agora você pode chegar para o Pai: Pai, pequei contra o céu diante de Ti, Pai. Eu não sou digno de ser recebido como filho, Pai. Eu não sou. Nós vamos continuar vivendo com esse corpo corruptível. Por isso que todos os dias nós precisamos estar falando com o Pai. Todos os dias precisamos nos alimentar com o Pai. Na ceia que nós realizamos de manhã, quem levou o pão para casa e guardou aí? Nós fizemos uma dinâmicazinha. Deu um pedaço, cada um pegou, levou um pedaço de pão. Teve alguém que levou uma mala de pão. Não sei porquê, mistério. O Pai vai revelar isso aí. E cada um levou um pão. E eles vão mandar pelo WhatsApp todo dia como é que está o pão. Vai mandar foto. Olha o pão como é que está ficando. Ei, o pão que Deus te dá hoje, ele tem prazo de validade. Você almoçou ontem, mano? Muito?
Ficou com fome? Sentiu fome, de vontade de almoçar hoje de novo? Pouquinho, né? Ei, o que tu comeu ontem? Só supriu para ontem. O que você comeu semana passada foi lá naquela festa, comeu até. Levou uns 2, 3 dias, né? Foi carne, sei lá, passou uma semana e meio empanzinado. Mas acabou o efeito. Tem que comer de novo. Assim é o nosso Pai. Ele quer que a gente converse com Ele, porque a conversa que você tem com Ele hoje ela precisa continuar, porque ela tem que ser progressiva. Aquilo que Ele te mostra hoje, Ele mostra e te abre uma porta. Fala assim, Ele abre uma porta. O diabo abre um monte do lado para te confundir. Aí você fica, Senhor, me mostra, olha quantas portas tu abriu, Senhor. Deus abre uma de cada vez. Fala assim, Deus abre uma porta. E quando você passa por aquela porta que Ele abriu, Ele vai te mostrar a outra porta. Aí tem outra porta e você passa por a porta, Ele mostra outra porta e vai de porta em porta. Mas é uma de cada vez. Fala assim, é uma de cada vez. Aí quando você forma a tua história, você vai falar de portas que você passou. E tem gente que entra por uma porta, ele entra e sai. Parece que está naquela roleta do banco, ele fica assim, ó. Ei, sai o caminho, cara. Não, ele não sabe, ele fica lá. Já viu gente que fica no banco assim? Fica tonto. Aí o cara vai, travou a porta. Ele... Tem crente assim, irmãos. Está igual na porta do banco, ele fica rodando o tempo todo. Ele entra e sai, entra e sai, entra e sai. Ele entra e ele fica o tempo todo na porta, para até fazer música. Ele não entende. E quando ele entrou pela porta que Deus abriu, ele precisa receber todo o conteúdo que está naquele lugar, naquele ambiente da porta que ele abriu. E logo, logo ele vai dizer, filho, está vendo aquela porta? Cadê, Senhor? Olha a porta. Está vendo não? Ela ainda está pequenininha. Você ainda está meio míope para ver. Mas eu vou te colocar um óculos espirituais. E você vai chegar perto dela. E você vai ver o que eu vou fazer na tua vida. Filho, você vai crescer. Você vai de porta, outra porta e outra porta. Eu vou criar uma dinâmica no meu reino contigo. Ei, tudo que Deus quer é crescer no relacionamento contigo. Por isso, quando você orar, ore, diga para Ele, Senhor, que tu cresça e eu te diminua para Ele. Abre o teu coração. Abra o teu coração, resolva. Mas Senhor, fulano está falando mal de mim. E ele diz que tu ama, Senhor, mas como tu pode amar alguém fofoqueiro? Mentiroso. Olha para o teu irmão, olha para ele agora. Assim, quando falar mal de você, não fique aborrecido. Porque o que ele falou não é nem um pouquinho aquilo que você é. Porque você é muito pior do que o que ele falou. Pronto, acabou, está resolvido. Pastor, então é isso, está na Bíblia. Está na Bíblia. Spurgeon criou uma frase assim. E foi ontem eu conversando. Foi ontem não, acho que... Foi sexta? Sei lá. Foi um dia desse, eu conversando. A irmã falou assim para mim. A missionária Gerla. Foi quinta-feira. Foi quinta-feira que eu preguei lá em Comendador Soares. Aí eu estava voltando com a missionária. E ela falando acerca daquilo que eu preguei. Eu citei um texto, isso aí. Eu falei, pastor, o senhor estava lendo isso aí. E ela me mostrou o texto onde estava aquilo ali de uma forma tão clara. E dentro daquilo que Deus mostrou, não era aquele texto. E quando eu olhei aquele, eu falei, Jesus, é mesmo, ó. Era Eclesiastes, capítulo 7. E fala mais ou menos assim.
O entendimento é mais ou menos esse. De que quando as pessoas, nós ficamos muito tristes, quando as pessoas ficam falando mal de nós. E a gente fica, caramba, quem é fulano para falar assim de mim? A gente fica aborrecido. E o texto vai dizer que muitas vezes nós só estamos, o texto vai dizer que nós só estamos colhendo aquilo que nós também somos. Porque nós somos muito mais do que o que ele falou. E quando a gente tem esse entendimento, nada mais te aborrece. E aí você diz para o pai, Senhor, me chamou de cabeção, Senhor, ele não conhece, ele ainda não viu o tamanho da minha cabeça. É muito maior. Me chamou de orelhudo, Senhor, ele não olhou direito para mim. Se eu for na Disney, vou me confundir com Mickey. Não vão deixar eu sair de lá. Senhor, eu sou pior do que ele falou. Pronto, acabou o problema. Vai ficar com raiva do outro? Não vai. Falei, ih, caramba, ele nem conseguiu ver tudo. Tá bem, né? Tá bem. Pronto. Então a gente precisa resolver. E quando você se aproxima do Pai, o Pai pega a palavra e Ele coloca a palavra em voz e Ele resolve situações que têm bloqueado os teus relacionamentos com os teus irmãos. Fala assim, com os meus irmãos. Pastor, ele não é meu irmão não, pastor. Ele é lá do Batuque. Que Batuque? Aquele lá das encruzilhadas. Ei, ele é o teu irmão que está perdido. A Bíblia diz que os filhos todos são do Senhor. Ele que está órfão. Cantamos uma canção assim. Eu era o quê? Órfão. Mas o quê? Como é que é a da música? Hoje sou filho. Eu era órfão, ou seja, eu não conhecia o meu pai. Agora ele se apresentou e como eu não encontrei verdadeiramente um pai perfeito, agora eu encontrei, ele me adotou, porque ele me comprou. Pronto. Eu começo a resolver. E aí, irmãos, nós vamos viver uma vida diferente. Porque o diabo, tudo que ele quer é simplesmente criar a intriga dos irmãos uns com os outros. E a gente vai olhar lá para o ímpio. Quem é o ímpio? Aquele que virou as costas para Deus e não quer nem dar uma olhadinha. Esse é o ímpio. Por isso ele se torna cada vez pior. A humanidade está assim. Mas como o evangelho está sendo maquiado, esses ímpios vão olhar, eu quero conhecer esse Deus nada, esse Deus só mata, esse Deus proíbe tudo. Se vier para o acampamento, vai acordar, não vai? Vai ver que Deus não é isso não. Esse filho que estava lá, trabalhando para o pai, não conhecia o seu pai. E o pai disse, filho, você está todo dia comigo. Tudo que tem aqui é teu. O teu irmão estava morto. E você nem se compadeceu disso. Nós estamos num evangelho egocêntrico. Um evangelho onde a gente gosta de tudo, profecia que vem a nosso favor. Tudo que for a nosso favor é de Deus. A gente gosta de ser paparicado. Para assim, o pai não tem filhos prediletos. Ele não paparica ninguém. Ele ama todos. E trata com cada um da forma que precisa. Ele precisava, e o filho, ele estava morto. E o texto diz, é necessário que celebremos. É necessário que venhamos fazer uma festa. É necessário. E ele então não entendeu. E a minha pergunta para você hoje. Talvez você tenha ouvido falar de Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. Como o único Filho de Deus.
Talvez você tenha entregue a tua vida para Ele e aceita o sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, somente para que você não seja condenado eternamente. Mas eu quero dizer para você, se é só isso que você quer de Deus, é só uma eternidade que é futura, mas que não é presente, você corre um sério risco de se perder, de ser enganado. Deus, Ele quer se revelar para você todo dia. Isso independe. Tem pessoas que só vão orar o dia que elas se reúnem na congregação. Há pessoas que só vão ler um texto bíblico quando é no dia da reunião da congregação. Tem pessoas que só vão lembrar das coisas de Deus quando chega num domingo ou num dia que tem culto. Fora isso, eles esquecem que são filhos de Deus. Mas quando tiverem vivendo uma situação, vão logo lembrar, Pai! E vão recorrer ao Pai. E não vai saber como. E o diabo vai se fazer de pai para enganá-lo. Por isso é importante que você conheça o seu Pai. E crie um relacionamento profundo com Ele. Ame o Senhor. Crie um relacionamento com Ele. Convide Ele todos os dias para andar contigo. Seja alguém da terra, sim, mas saiba que é por um pouco de tempo. Saiba que você não é somente alma vivente. Saiba que você recebeu um espírito vivificante. E somente esse espírito vivificante pode te dar acesso ao Espírito Santo de Deus. Feche seus olhos. Fala com o Senhor.